Fala galera, beleza? Professor Fredão aqui do Mente Matemática. Essa vai ser a nossa primeira aula de análise combinatória, tá? De uma playlist que com certeza vai ser uma das mais completas que vocês vão ter aqui no YouTube. Para vocês terem uma noção só de princípio fundamental da contagem, eu devo fazer aí entre 5 a 10 vídeos, vai depender mais ou menos da duração de cada um deles. E a gente vai ter não só a teoria, como exemplos iniciais resolvidos, como questões do Enem, questões de outros vestibulares como o UNB, FUVEST, até chegar nos últimos vídeos dessa primeira parte de princípio fundamental da contagem, que vão ser questões no nível mais elevado, nível ITA, IME, Olimpíada, Colégio Naval e assim por diante. Então, se você ainda não se inscreveu aqui na página, se inscreva, porque vai ter muito vídeo interessante dessa parte de análise combinatória, beleza? Bom, sobre o princípio fundamental da contagem, e assim como vai ser o desenvolvimento de toda análise combinatória aqui na página, eu sempre aprendi muito por meio de questões. Então, eu não vou fazer aqui na página do Mente Matemática uma revisão teórica ou uma aula de meia hora que seja só teoria. Pelo contrário, eu vou sempre partir de exemplos, tá, de questões, e a partir dessas questões, desses exemplos iniciais, a gente vai construindo o conhecimento em análise combinatória. Então, a primeira questão que a gente vai trabalhar aqui, ela diz o seguinte: em fevereiro de 2019, a Netflix disponibilizou 4 novos filmes e 2 documentários em sua programação. Sabendo que Enzo só terá tempo de assistir a um filme ou a um documentário, esse ou aqui vai ser bem importante, tá? Então deixa eu só frisar ele aqui. Então, ou a um documentário. De quantas formas Enzo poderá escolher o que assistirá no primeiro final de semana de fevereiro? Bom, eu já deixei aqui preparado um desenho para a gente não perder muito tempo. Então, o que a gente tem que pensar aqui é que Enzo, ele vai ter que tomar apenas uma decisão, na verdade. Ele vai ter que decidir se ele vai assistir a um desses 4 filmes que estão aqui, tá? Eu chamei aqui um conjunto A com 4 novos filmes, F1, F2, F3 e F4, ou se ele vai assistir a um dos documentários que estão aqui num conjunto B, que é um conjunto de 2 novos documentários que eu chamei aqui de D1 e de D2. Beleza? O ou na matemática, ele de certa forma pode ser encarado como um sinônimo para a união entre 2 conjuntos, né? Quando você fala a união B na teoria de conjuntos, você está dizendo que um elemento pertence a A ou pertence a B. E nesse caso, mais do que isso, esses 2 conjuntos eles são ditos disjuntos, ou seja, eles não têm nenhuma interseção entre eles, certo? Então a resposta aqui ela é até bem rápida, bem óbvia, né? Se o Enzo vai ter que tomar uma decisão, que é escolher um desses 4 filmes ou um desses documentários, ele vai poder tomar essa decisão de 6 formas diferentes, que nada mais é do que a soma das quantidades de elementos desses 2 conjuntos, beleza? E isso é ilustrado pelo princípio aditivo, que vai aparecer bem aqui. Bom, então como vocês podem ver, esse princípio aditivo, na verdade, é o que vai começar a gerar aquela noção que muitos de vocês talvez já tenham até decorado do e e do ou, né? Que o e na análise combinatória ele está relacionado a uma multiplicação e o ou ele está relacionado a uma adição. Então, só lendo aqui com vocês, o princípio da adição diz basicamente o seguinte, ou o princípio aditivo. Se A e B são 2 conjuntos disjuntos, ou seja, conjuntos que não tenham interseção entre eles, com M e N elementos respectivamente, ou seja, o conjunto A tem M elementos, o conjunto B tem N elementos, então a união B possui M mais N elementos. E isso só vale porque esses 2 conjuntos são disjuntos, né? Eu não tenho nenhuma interseção entre eles. Porque se houvesse interseção, a gente teria que utilizar algo que é conhecido lá na teoria de conjuntos como princípio da inclusão e exclusão, que é aquele N de A união B é igual a N de A mais N de B menos N da interseção. Só que nesse caso, como eles são disjuntos, como eles não têm nenhuma interseção, essa interseção é nula, ela é igual a 0. Então, basicamente, o número de elementos da união desses 2 conjuntos é a soma dos números de elementos de A e de B. Beleza? Esse é o que a gente conhece como princípio aditivo, tá? Agora que a gente vai passar para o princípio multiplicativo. Só que vocês vão ver que boa parte das questões de análise combinatória vão envolver um misto desses 2 princípios, tanto do princípio aditivo quanto do princípio multiplicativo. Então, indo lá para o nosso segundo exemplo, tá? Ele é muito parecido com o primeiro, na verdade ele é idêntico, ele só mudou uma palavrinha. Em fevereiro de 2019, Netflix disponibilizou 4 novos filmes
e 2 documentários em sua programação. Sabendo que Enzo só terá tempo de assistir a um filme e a um documentário. Então, olha só. Agora, como ele falou, e a um documentário, e ele quer saber de quantas formas o Enzo poderá escolher o que ele vai assistir no primeiro final de semana de fevereiro, observem que Enzo, ao contrário do exemplo 1, agora ele vai ter que tomar 2 decisões. Quais são essas decisões? Qual filme que ele vai assistir e qual documentário que ele vai assistir. Então, novamente, eu deixei desenhado aqui pra gente. Então, olha só. A primeira decisão, suponha que seja filme, tá? Poderia ter sido documentário, nesse caso, nesse exemplo, não existe uma ordenação prévia que seja necessária, então não é como se ele tivesse que primeiro escolher o filme e depois o documentário, tá? Eu poderia ter invertido isso aqui tranquilamente, a resposta seria a mesma, o raciocínio seria idêntico. Em algumas questões, você vai sim ter uma primeira decisão que ela tem que ser tomada e só depois você vai poder tomar uma outra decisão, mas não é o caso aqui. Então, suponha que a primeira decisão seja o filme, ela pode ser tomada de 4 formas. Existem 4 possibilidades de eu escolher o filme. Filme 1, filme 2, filme 3, filme 4. Já a segunda decisão, ela tem 2 possibilidades de ser tomada para cada uma das 4 possibilidades iniciais que você tinha de filme. Então, de certa forma, ele poderia ter escolhido o filme 1 e daí ter partido para o documentário 1, ou filme 1 documentário 2, filme 2 documentário 1, filme 2 documentário 2 e assim por diante. Isso geraria 8 pares, que seriam filme 1, documentário 1, filme 1, documentário 2, filme 2, documentário 1, tá? E observem que aqui eu não estou preocupado com a ordenação. Por exemplo, F1D1 é a mesma coisa que D1F1, porque ele está escolhendo o mesmo filme e o mesmo documentário, ok? Então, nesse caso, ele podia tomar a primeira decisão de 4 formas e poderia tomar a segunda decisão de 2 formas. E o que o princípio multiplicativo vai dizer para a gente? Já já eu trago o enunciado dele aqui. Que se você tem uma primeira decisão que pode ser tomada de M formas e uma segunda decisão que pode ser tomada de N formas, então para tomar a primeira decisão e a segunda decisão, isso pode ser feito de M vezes N formas, que é o caso aqui 4 vezes 2, que gera 8 possibilidades. Então, vou trazer aqui para vocês o enunciado do princípio multiplicativo. Bom, o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, ele pode ser enunciado da seguinte forma. Se uma decisão D1 pode ser tomada de M maneiras, e uma vez tomada a decisão D1, uma decisão D2 pode ser tomada de N maneiras, então o número de maneiras de se tomarem as decisões D1 e D2 é igual a M vezes N, que foi justamente o que a gente observou aqui. Decisão D1 poderia ser tomada de 4 formas, uma vez tomada essa decisão, a decisão D2 poderia ser tomada de 2 formas, logo a gente teria 4 vezes 2 possibilidades, totalizando 8 possibilidades de tomar essas 2 decisões. Beleza? Então, esse é o princípio fundamental da contagem, e ele é dito princípio fundamental da contagem por um motivo, né? Porque tudo que a gente vai desenvolver depois na análise combinatória vai basicamente derivar desse princípio fundamental da contagem. Então, quando a gente falar de combinação, arranjo, permutação simples, permutação com repetição, permutação caótica, método traço-bola, enfim, tudo isso veio daqui. No fundo, toda questão de análise combinatória, se você domina bem o princípio multiplicativo e o princípio aditivo, você conseguiria resolver. Beleza? Vamos para um terceiro exemplo. Então, o cardápio do restaurante Rúbrio conta com 4 opções de prato principal, 5 opções de drinks e 3 opções de sobremesa. De quantas formas um cliente poderá escolher um prato principal, um drink e uma sobremesa? Observem que agora o que muda é que a gente tem que tomar 3 decisões, né? Quais são essas decisões? A escolha do prato principal, a escolha do drink e a escolha da sobremesa. Então, para escolher o prato principal, então vou colocar aqui, prato principal, observem de novo que não tem uma primeira escolha, uma segunda escolha ou uma terceira pré-fixada, eu posso fazer em qualquer ordem, né? Então, para escolher o prato principal, eu tenho 4 opções. Para escolher, por exemplo, a sobremesa, eu vou pular aqui só para ficar claro que eu posso fazer em qualquer ordem mesmo, eu posso escolher a sobremesa de 3 formas. E o drink eu posso escolher de, vamos ver aqui, 5 formas, beleza? Se o nosso problema tivesse parado aqui, na escolha do prato principal e da sobremesa, de quantas formas eu poderia ter escolhido um prato principal e uma sobremesa? Seria 4 vezes 3, que é 12. E é importante que vocês tentem enxergar
de certa forma, as ramificações que vão surgindo daí. Daqui a pouco eu vou trazer um desenho mais bonitinho, mas basicamente seria, você tem 4 pratos principais, e para cada um desses 4 principais eu vou ter 3 formas de escolher a sobremesa. E isso aqui geraria 12 desenhos, que é justamente o produto do 4 pelo 3. Só que o nosso problema não acabou aqui, você ainda tem que escolher um drink. Então, para cada um desses 12 desenhos, o que vai acontecer? Vão existir 5 possibilidades de escolha do drink. Isso vai ocorrer para cada uma dessas ramificações, certo? Cada uma dessas 12 que estariam aqui. Ou seja, apesar de serem 3 decisões, é a mesma lógica do princípio multiplicativo. Você vai pegar o 4 multiplicado pelo 3, que vai dar 12, e depois multiplicar por 5, o que vai totalizar 60 possibilidades. Beleza? É importante que vocês enxerguem esse lance dessas ramificações que vão surgindo, porque isso vai ajudar muito a enxergar aquela diferença entre o E e o OU, né? Que é o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Só para trazer um desenho um pouco mais organizadinho aqui para vocês, ó. Acho que eu já deixei ele pronto aqui embaixo, tá aqui. Então, decisão 1 era o prato principal. Aqui no desenho eu fiz diferente, mas a resposta vai ser a mesma. Decisão 2 seria o drink, decisão 3 seria a sobremesa. E vão se acostumando com essa anotação, tá? Eu vou sempre colocar uma barrinha. Embaixo dessa barrinha eu vou dizer qual é a decisão que eu vou ter que tomar. E em cima dela, a quantidade de formas que eu tenho para tomar aquela decisão. Beleza? Então notem que nesse caso eu teria 60 desenhos diferentes aqui, porque para cada uma das 4 ramificações de prato principal eu teria 5 ramificações de drink. Para cada uma dessas 20 ramificações aqui, surgiriam 3 ramificações das sobremesas. Beleza? O que vai totalizar 60 possibilidades. Bom, o nosso penúltimo exemplo agora dessa primeira aula é o seguinte. Um edifício tem 8 portas. De quantas, faltou aqui, tá? De quantas maneiras uma pessoa poderá? Letra A, entrar e sair do edifício por essas portas. Então, a letra A ela é relativamente tranquila. Você vai ter que escolher uma porta para poder entrar e depois para poder sair. Mas vejam que esse é um primeiro caso em que você tem uma primeira decisão que é fixa, que é a entrada, e só depois é que vem a saída, porque não pode ocorrer o contrário, uma vez que ele está fora desse edifício. Então, primeiro ele tem que entrar, para depois ele poder sair. Como eu não tenho nenhuma restrição na letra A, existem 8 formas de ele entrar nesse edifício, e para cada uma dessas 8 formas existem também 8 formas de sair. Observem que na letra A ele não falou nada do tipo, tem que sair por uma porta diferente da que ele entrou, não tem nenhuma restrição. Então, 8 formas para entrar, para cada uma delas eu tenho 8 possibilidades de saída, logo eu vou ter 8 vezes 8, que é igual a 64 possibilidades. Beleza? Já na letra B, o que muda? A gente tem que entrar no edifício, só que agora tem que sair por uma porta diferente do que usou para entrar. Então agora essa saída, ela tem uma restrição, que tem que ser diferente da porta que foi utilizada para entrar. Só que vamos lá, a entrada pode ser feita de 8 formas, certo? A saída vai depender da porta que você entrou. Então, por exemplo, se eu chamasse essas portas aqui, vamos fixar aqui a entrada, né? Se eu chamasse essas portas de P1, P2, P3, até que eu chegasse lá na porta P8, se ele entrou pela porta P1, ele vai poder sair pelas portas P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. Beleza? Seriam 7 ramificações. Vou desenhar linear só porque senão não vai caber tudo aqui. Se ele entrasse pela porta P2, ele poderia sair por P1, P3, P4, blá, 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 até chegar em P8. E o que é interessante desse desenho aqui, que vocês notem? Não são as mesmas possibilidades de saída, porque se ele entrou por P1, ele não vai poder sair por P1, ele vai poder sair por P2, P3, até chegar em P8. Se ele entrou por P2, ele não vai poder sair por P2. Então, esse conjunto de saídas é diferente desse conjunto de saídas. Só que a gente não está interessado em saber quais são os conjuntos de saída, e sim quantos são. E para efeito de cálculo de quantas são as possibilidades, aqui você vai ter 7, aqui você vai ter 7. Se você entrar pela porta 8, você vai poder sair desde P1 até P7. Então você também vai ter 7 formas, ou seja,
Para cada uma dessas 8 formas de tomar essa decisão inicial, vão existir 7 formas de você tomar a segunda decisão, o que vai totalizar 8 vezes 7, na verdade, que é igual a 56 possibilidades. Então, o que é fundamental desse exemplo? É que vocês percebam que, apesar dessa segunda decisão ser dependente da primeira, a quantidade de formas de tomar essa segunda decisão independe da sua decisão inicial. Beleza? E para a gente terminar essa nossa primeira aula de análise combinatória, essa questão é uma questão muito fera que caiu no vestibular da UNB de 2015. Alguns professores, no primeiro momento, erraram essa questão na sala dos professores, que é onde a gente faz a prova da UNB. E eu queria que, se vocês nunca viram essa questão, que vocês pausassem rapidinho o vídeo e gastassem uns 3 a 5 minutinhos tentando resolver essa questão. Beleza? Então pausa aí o vídeo rapidinho, tenta fazer essa questão e volte aqui para ver a resolução. Bom, se você tentou fazer essa questão, muito provavelmente o seu primeiro gabarito vai ser justamente o gabarito que esses professores que eu comentei com vocês erraram num primeiro momento. Por quê? Essa questão tem um detalhe que existe uma restrição nela, tá? Já eu vou ler aqui com vocês, mas mais do que isso, a gente, numa primeira leitura, se for um pouco mais desatenta, tende a interpretar essa questão de uma forma que não deveria. Você tende a considerar algo que não está escrito na questão. Então, vamos ver aqui, vamos ler junto que vocês vão entender. Considere a seguinte situação hipotética. Um turista, depois de fotografar cada uma das 12 estátuas, então vamos marcar isso aqui, separou as fotos dos 4 profetas principais, isso aqui é importante, do Antigo Testamento, das fotos dos outros 8 profetas. Então, são 12 estátuas, 4 principais e 8 outros profetas, beleza? Com essas 12 fotos, ele pretende montar painéis cuja estrutura é mostrada na ilustração abaixo, que é essa estrutura que está aqui. Em cada painel constarão fotos de 3 profetas diferentes, então cuidado, essa é uma primeira restrição. Se a gente chamar, por exemplo, esse profeta aqui de A, o profeta de B, e esse profeta aqui de C, então como tem que ser 3 profetas diferentes, obrigatoriamente o A vai ter que ser diferente de B, que vai ter que ser diferente de C. E a figura central, vamos marcar isso aqui até de uma outra forma, então a figura central será sempre a de um dos 4 profetas principais. Beleza? Então, a figura central aqui pra gente é a B. E essa é uma regra geral de análise combinatória, tá? Sempre que você tiver uma restrição, não deixe para lidar com essa restrição no final do problema. Resolva primeiro, né? Resolva o problema sempre começando pela restrição. Então, nesse caso, eu vou começar pelo profeta B, depois eu vou para o profeta A, depois eu vou para o profeta C. Beleza? Pela posição deles aqui no painel, né? Então, o B, ele tem que ser um dos 4 profetas principais, beleza? Só que o A e o C tem que ser diferentes do B e diferentes entre si, né? Então o A tem que ser diferente do B e o C, que vai ser a minha última decisão, tem que ser diferente do A e também tem que ser diferente do B, beleza? Então, para escolher o profeta principal, já está aqui. A gente tem 4 possibilidades. Qual é o erro mais comum de alguns alunos e provavelmente também tenha sido de alguns de vocês? Ele falou que a figura central é sempre de um profeta principal, mas ele não falou que as outras 2 têm que ser a dos outros profetas. Ou seja, você pode colocar aqui e aqui também profetas principais. Então, o erro mais comum dos alunos é considerar que aqui você teria os 4 profetas principais, aqui você teria 8, porque seriam dos outros 8 profetas, e aqui seria 7, porque também seria o dos outros profetas, sendo diferente do A. Quando, na realidade, ele só disse pra gente que aqui é um profeta principal e que os outros têm que ser diferentes. Então, uma vez tomada essa decisão, você não sabe qual profeta, né, você está considerando aqui, mas você escolheu um dentre os 12 profetas disponíveis. Ou seja, aqui você não vai ter 8 possibilidades, você vai ter 11, que são os outros 8 profetas principais os outros 8 profetas secundários, digamos assim, e os 3 profetas principais que não foram escolhidos aqui. E para escolher o C, você tem de novo 12 profetas, você já utilizou 2 aqui, sejam eles principais ou secundários, então vão sobrar 10 possibilidades.
Logo, você vai ter aqui 4 vezes 11 vezes 10, o que vai totalizar 440 possibilidades. Beleza? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre o princípio fundamental da contagem. A próxima aula que eu vou divulgar aqui no canal dessa playlist de combinatória também vai ser de princípio fundamental da contagem, com mais alguns exemplos e mais um exemplo de uma questão legal lá da UNB. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, porque vai ser uma playlist que eu garanto para vocês que vai ser uma das mais completas de tudo que vocês já viram de análise combinatória. E até o nosso próximo vídeo.